Oi, prof. Estou. Aline, não é? Isso. Bom, Aline, vamos aqui só verificar se os outros também já estão conosco. Efluentes recicláveis. Está presente aí? Ainda não. Impactos ambientais do descarte inadequado de efluentes. Boa tarde, estou presente sim, aqui. Érica. Érica, muito bem, Érica. E temos também uso de resíduos da produção de milho. Boa tarde, prof. É Elaine. Elaine, muito bem, Elaine. E temos também, por último, mas não menos importante, né? A análise do tratamento aplicado à afluente real, proveniente de uma lavanderia de beneficiamento de jeans. Deve ser o pessoal lá do Cariri, do Caruaru, né? Está aí presente? Fabrício, você é ouvinte, Tânia também é ouvinte. E nós temos 7 pessoas na sala. Não, eu sou apresentador. Do segundo. qual? Do Efluentes Recicláveis, é isso? Isso. Ah, então, Fabrício, você aí. E temos mais outra pessoa da análise do tratamento, que é a Tânia. Tânia, você é apresentadora também ou é ouvinte? A Tânia é ouvinte. A Tânia é ouvinte. Então, ok, Tânia. Bom, pessoal, aqui no meu computador são 13h59, então, para a gente manter, né, a nossa programação, Maria de Lourdes está gravando aí a nossa apresentação. Creio que sim. Ela não respondeu, mas estou usando o navegador de Maria de Lourdes e já comecei a gravação, viu? Ah, ok. Então, vamos lá. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Nós vamos dar início a essa primeira sessão aqui do tema água, aqui no nosso workshop de tecnologias limpas. Eu sou a professora Rosa Alencar, trabalho na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, com esse tema também. Então, boas-vindas a todos e todas, como disse. E nossa apresentação ela vai ter uma duração de 10 minutos e 5 minutos para as perguntas. Se não houver manifestação do chat, a gente vai proceder à espera, porque se todos estiverem presentes, a gente pode até seguir em frente. Mas acho melhor a gente aguardar e espero também que o chat se manifeste, né? Bom, vamos começar com os impactos da erosão hídrica e loteamentos residenciais. A Aline vai apresentar para a gente. Então, Aline, você pode iniciar a sua apresentação, são exatamente 14 horas. Se você se estender nos minutos das perguntas, você não terá perguntas, ok? Ok. Então, vamos lá. Vamos lá. Só um minuto, estou tentando compartilhar. Tudo ok, Aline? Já está compartilhado. Eu vou pedir a todos que fechem, então, as câmeras e os microfones para facilitar o tráfego de dados aí e a Aline ficar conosco. Qualquer manifestação a gente faz no chat. Ok, muito obrigada, professora Rosa. Então, boa tarde a todos. Eu trago um trabalho intitulado Impactos da Erosão Hídrica em Loteamentos Residenciais. Esse resumo expandido ele foi elaborado, então, pelo Marcelo Augusto Rambo, Luana Sequim, Ruby Amores, Maristela Kovalucki, Luiz Carlos Weinschutz e, por mim, Aline Schuch. Nós integramos, então, um programa de mestrado profissional em Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental, PMPEXA, da Universidade Contestado, que fica no campus de Mafra, em Santa Catarina. Então, para contextualizar um pouquinho aqui sobre o resumo, eu trago um histórico sobre Mafra, né? Mafra está localizada, então, na região do Planalto Norte catarinense, possui uma área territorial de 1.404.084 quilômetros quadrados, com uma população residente de 55.291
286 habitantes, que estão distribuídos em 22 bairros urbanos e 51 comunidades rurais. Possui uma economia diversificada, né? Ela possui agricultura, dentro do destaque está a soja, feijão, trigo, cevada e fumo, atividades de silvicultura, indústria, principalmente relacionada à cerâmica, curtumes, têxtil, metalúrgica e alimentícia, além de outros serviços prestados junto ao comércio. O município, juntamente com outros 9 municípios, integra a Ampla Norte, Santa Catarina, dividida por regiões, que têm suas sedes administrativas e junto essas associações, elas conseguem então se tornar mais forte e captar recursos para o desenvolvimento local. A região possui um clima caracterizado como subtropical úmido, mesotérmico, com temperatura média entre 15 graus e 30 graus. A precipitação média acumulada para o município é de 1.500 milímetros. Algo importante também para esse resumo é a área de drenagem do município, que ela está inserida então no rio Negro, o qual faz a divisa então dos estados de Santa Catarina e Paraná. O objetivo, né, só contextualizando o final da nossa introdução, juntamente com o objetivo, a geologia, né, ela é aflorante de rochas sedimentares do grupo Itararé, da bacia sedimentar do Paraná, e possui destaque com ocorrências de áreas da pesquisa, né, com arenitos finos e muito finos, com drapes argilosos, e apresenta relevo e solo com diferentes aspectos, sendo os solos predominantes na região, então, latosolo vermelho distrófico, cambissolo áprico e cambissolo úmico. E o objetivo da pesquisa, então, é analisar os efeitos da erosão hídrica em um loteamento residencial, onde as áreas disponíveis para construção, onde há áreas disponíveis para construção, e também descrever possíveis técnicas que se tornam eficientes e de baixo custo e que podem ser empregadas nesses lotes a fim de evitar o comprometimento dos sistemas de drenagem local. Dentro dos itens, materiais e métodos, destaca-se que é uma pesquisa de revisão bibliográfica, né, que foi a busca e investigação pela caracterização local, né, além das características do solo, os processos erosivos e os sistemas de microdrenagem aplicado no loteamento em análise. Após essa verificação no referencial teórico, realizou-se uma visita em loco para verificação dos itens que foram investigados na literatura. E a partir dessa visualização em loco, nós temos alguns registros que resultaram nesse resumo expandido. Bom, dentro dos resultados, o que nós temos? Esse loteamento visitado, ele possui uma infraestrutura de iluminação pública com LED, o meio-fio, que é o meio-fio nesse local, ele é americano, estilo americano, possui rede de drenagem já presente, rede de drenagem pluvial e também todas as ruas estão pavimentadas. Outra questão a ser elencada também, que não há informações de rede coletora de esgoto sanitário neste local, né? A área do loteamento, ela consiste em 352.958,98 metros quadrados, tem uma área verde de aproximadamente 35 mil metros quadrados e possui 511 lotes padrão 360 metros quadrados para comercialização. O sistema de drenagem, de microdrenagem identificado, ele é por boca de lobo instalado na guia e possui depressão, a fim de direcionar o escoamento superficial. Aqui tem algumas ilustrações, 2 ilustrações dos loteamentos. O que acontece? Essa é uma região que está em comercialização, lotes residenciais, e a verificação era como estava a cobertura superficial desses lotes e como estava operando o sistema de drenagem. Então, é possível identificar pelas fotos a formação de ravinas, né? Então, é um solo descoberto, sem proteção de vegetação, o que está ocasionando, então, erosão e careamento de sólidos para os sistemas de drenagem. Aqui tem outras 2 imagens, são os sistemas de drenagem. Aqui nós temos a boca de lobo instalada no meio-fio, em que é possível verificar ao final da curva, né? Aqui mais ao final, nós temos pontos de acúmulo de areia, de solo, ou seja, né, o sistema de drenagem está recebendo
uma concentração, um volume de sólidos e que tende a comprometer o seu funcionamento. Muitos desses solos estão desprovidos de cobertura vegetal. E na segunda ilustração aqui é possível verificar que houve algumas medidas paliativas na tentativa de inibir, né, ou conter a movimentação desse solo. Mas são medidas paliativas simples. E no contexto geral, esse loteamento, ele possui uma área muito grande e não está ainda em processo de construção das residências, mas tem se observado que a erosão hídrica desses loteamentos, ou desses lotes, nesse loteamento, ela é presente, né? Ele está careando muito solo, e sugere-se algumas medidas ali de contenção, né? A princípio como semeaduras e o plantio de vegetação rasteira, até como uma questão de conservação dos sistemas de drenagem, além de também tornar o ambiente um pouco ou integrado ao paisagismo da localidade. Seria o meu agradecimento, finalização do meu resumo. Gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho, que foi desenvolvido numa disciplina de drenagem urbana, né? O agradecimento ao workshop de tecnologias limpas, ao 7º workshop e à 5ª jornada de tecnologias limpas. E também ao aluno e professores do mestrado do programa profissional Engenharia Civil Sanitária e Ambiental da Universidade do Contestado. Seria isso. Bom, gente, os presentes aqui, nós temos 18 pessoas na sala e vamos aguardar se algum de vocês quer se manifestar aqui no chat ou levantar a mão e fazer a pergunta, Aline. Se nenhum de vocês for fazer a pergunta, eu vou começar fazendo a primeira pergunta. Aline, então esse loteamento é um loteamento particular, não é? Vocês fizeram essa pesquisa no loteamento particular, é isso? Isso, professora Rosa. Tem alguns loteamentos aqui no município, o município está crescendo, né, em termos de população, e está surgindo novos loteamentos, e nós gostaríamos de verificar quais são as situações. Então, uma das questões que tem se observado nos loteamentos da região é o solo exposto, né? Sim. E o solo tem uma grande concentração no solo, aqui especificamente ele tem uma concentração muito grande de areia, e isso estava ocasionando problemas aos sistemas de drenagem. Então, esse foi um dos loteamentos que nós temos acesso, né? É livre para a comunidade ter acesso, e que foram verificados em muitos lotes a erosão presente, sabe? Formando muitas valetas, propriamente dizendo, né? As ravinas no sistema. Então, esses lotes, provavelmente, alguns já foram vendidos e talvez, quando comprados, a pessoa não deve ter percebido, ou não sabia, ou crê que isso não vai trazer problema, que a gente sabe que vai trazer vários. Eu observei uma outra coisa aí, que foi o seguinte, esse loteamento, o pavimento é asfáltico, não é? Pelo que você mostrou aí. Então, isso já diminui bastante, né, a infiltração. Então, se ele fosse começar, eu ia dizer, bom, porque vocês então poderiam sugerir algumas atitudes aí do pessoal do loteamento, inclusive com relação a essa pavimentação, porque é uma pavimentação que todos aí acham que pode ser melhor para o carro e tudo mais, mas pode melhorar a circulação de carros, que nem precisava melhorar tanto, né? Mas pode trazer problemas mais sérios ainda do que o que você tem apresentado, que você vem apresentando aí. Então, eu acho que todo ele, então a pavimentação das ruas é asfáltica, em detrimento de pavimentação com porosos e tudo mais, outro paralelepípedo, então até um tipo de asfalto poroso. Outra coisa que eu queria perguntar a você é o seguinte, o loteamento, você falou que são 500 lotes de 360 metros quadrados. Vocês têm ideia de quanto é o percentual que pode ser construído dentro desse lote? Ou a pessoa pode construir o lote inteiro? Tem alguma perspectiva de saber sobre isso? Prof, então, geralmente essa informação está no plano diretor, né? Então, em média, das construções,
Não olhei no plano diretor aqui de Mafra, mas eu acredito que se repete para muitas cidades catarinenses, porque nós estamos, tem um limite em média de 70% da área construída. Então, eu acredito que não deve mais ser mais que isso. Até os loteamentos que optarem, dependendo da região, eles precisam ter reservação de água em loco. Eles precisam ter, porque nós sofremos muito com problemas de alagamento. Sim, sim. Então, ele teria, além desses 500 lotes, não podem abranger todo o terreno disponível para eles. Eles teriam que manter 30% como sendo área de comum sem construção. É o que você tem como informação. Agora, e dentro do próprio lote, o dono do lote, nos 360 metros, ele será que tem alguma obrigatoriedade também de não construir o lote inteiro? Ou não impermeabilizar todo o terreno, entendeu? Não, eu acredito que seja essa, não impermeabilizando todo o terreno, prof. Porque daí a construção ela é passível, mas os 30% tem que ser área de infiltração. Mantido também dentro do lote. Dentro do lote. Tem uma área verde bem significativa também ali no loteamento, prof. Deixa eu ver, acho que está aqui nos resultados. A área verde é de 36 mil metros, quase 30, 35 mil. 10% da área, porque ele tem 352, então ele está guardando 35, é 10% da área, né? Para a área verde. Bom, enfim. Aline, muito agradecida. Vai em frente aí, ó, fazendo uma denúncia quando essa erosão for realmente acontecer, que eu acho que é o papel de vocês, né? Então, obrigada aí. E vamos ouvir a segunda apresentação, que é sobre os efluentes recicláveis. Quem vai apresentar é Fabrício, né, Fabrício? Isso. Pronto. A Aline vai fechar a apresentação dela, Fabrício, para você começar, porque, como disse, a gente tem 10 minutos e depois 5 minutos de respostas, de perguntas e respostas. Fabrício vem da UFMG, né, Fabrício? Estou vendo aí. Isso. É do grupo de Eduardo Coutinho. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim, sim. Então, vamos mais uma vez fechar a câmera e o microfone para a gente ouvir melhor o Fabrício. Estamos com 22 pessoas, Fabrício, para te ouvir agora, viu? Pode dar início à sua apresentação. Bom, a princípio, boa tarde a todos. Obrigado, professora Rosa, pela introdução. O nosso trabalho se chama Efluentes Recicláveis, Recuperação de Manganês e Cobalto de Efluentes Ácidos da Mineração de Ouro. Esse trabalho foi desenvolvido com alunos de final do curso de Engenharia Química e também com professores e mestrandos em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG. Dando uma introdução ao nosso trabalho, sabemos hoje que a água é o recurso mais importante do planeta, né? Ele é importante, fundamental para a vida de todos os seres vivos e para a manutenção das condições climáticas favoráveis à vida. Infelizmente, esse recurso tem sido explorado de maneira inadequada e muita poluição, e também com a mudança climática temos observado mudança aí nos padrões de precipitação, levando a secas e que pode gerar escassez de água no futuro próximo. A mineração é uma atividade bastante importante para o Brasil. No ano de 2023, representou um faturamento de 248 bilhões, sendo que isso representa 32% de todo o saldo comercial brasileiro, ou seja, uma atividade econômica fundamental para o Brasil, especialmente para o nosso estado aqui em Minas Gerais. Minas Gerais foi responsável por 46% desse faturamento com a mineração. Dentro da mineração,
especialmente aqui em Minas, a mineração de ouro, representa aí 10% dessa faturação total, em torno de 18 bilhões de reais. No processo de produção do ouro, quando nós temos minérios que são refratários, é necessário usar um processo de oxidação sob pressão, em que os sulfetos presentes no minério, eles são oxidados com ação de oxigênio, altas temperaturas e pressão, e eles são convertidos em sulfatos metálicos solúveis, e há também produção de ácido sulfúrico. Esse processo ele gera bastantes efluentes com concentração alta de ácido e de alguns metais. Então, conforme eu mostrei aqui, depois da oxidação sob pressão, tem todo o processo de beneficiamento do ouro, e ao tirar o ouro são gerados um grande volume de efluentes que devem ser neutralizados e descartados. Então, numa abordagem hoje mais, vamos supor assim, sustentável e pensando na economia circular, ao invés de simplesmente descartar esses efluentes, há um movimento para reaproveitar ou para reciclar esses componentes presentes nesses efluentes, como os metais, que hoje são considerados metais críticos, porque sua concentração nos minérios está cada vez mais baixa, e são fundamentais para atividades econômicas e utilizados na indústria eletrônica. Então, há um movimento hoje para tentar recuperar tanto esses metais de interesse, quanto promover o reuso da água para diminuir a geração de efluentes. Então, o objetivo do nosso trabalho, de forma geral, seria recuperar de forma seletiva metais de interesse, ácido e água de um efluente ácido gerado no processo da metalurgia do ouro. O objetivo específico que eu vou apresentar hoje, que foi o tema desse trabalho, são definir as condições operacionais da extração líquido-líquido para recuperação seletiva de manganês e cobalto. E por que que a gente foca só nesses dois metais? Porque esse efluente vem sendo estudado já pelo grupo, vários outros trabalhos estão estudando esse efluente, para propor um processo para recuperação seletiva de cada um dos componentes. Então, num primeiro estágio de destilação por membrana, é possível concentrar esse efluente em ácido e metais e recuperar basicamente água pura, que pode ser reutilizada no processo. Então, por destilação por membrana, a gente tem quase que mais de 99% de remoção de metais e de ácido. Após passar por destilação por membrana, o concentrado apresenta aí em torno de 1,5 até 3 vezes maior concentração desses elementos. Depois seguem 3 etapas de extração líquido-líquido para remoção de cada um dos elementos que foi estudado no trabalho anterior. Então, a gente tem a extração de ferro, com mais de 98% de eficiência. Em seguida, temos a recuperação de ácido, também para extração líquido-líquido, que gerou uma recuperação maior que 99%. Em seguida, uma outra extração por solvente para a remoção de cobre. Interessante aqui que para a reextração da fase orgânica pode ser utilizado o ácido que foi recuperado no processo anterior, ou seja, para promover uma menor geração de resíduos e maior reaproveitamento dos efluentes. Então, para esse trabalho, a próxima etapa seria a recuperação de manganês e cobalto desse efluente já previamente tratado. Na tabela, eu apresento aqui as concentrações do efluente original. Então, ele tinha um pH em torno de 1,4, e após a remoção do ácido, esse pH já está em torno de 3,6, e já foram removidos ferro e cobre, conforme eu mostrei nas etapas anteriores. O que sobra, então, seria em torno de 400 ppm de níquel, 155 de manganês e 58 de cobalto.
No fluxograma pode-se ver também que teria uma seguinte etapa para a recuperação do níquel, completando aí a recuperação de todos os metais de interesse do efluente. Mas esse trabalho foca-se na separação apenas do manganês e do cobalto. Para tanto, foram realizados ensaios descontínuos de extração líquido-líquido para remoção desses dois metais. Uma fase orgânica, como fase orgânica utilizou-se o extratante Cianex 272, dissolvido em querosene, e as variáveis estudadas foram o pH inicial da fase de alimentação e o percentual de neutralização do extratante. Como resultados, a gente obteve-se que estudou-se primeiro o efeito do pH inicial da fase alimentação, ou da fase aquosa, utilizando 50% de neutralização do extratante, por se tratar de um extratante ácido. Eu vou mostrar no próximo slide as reações químicas, mas iniciando apenas pelo pH inicial. Sabe-se que esse extratante é bastante seletivo a determinados metais, dependendo da faixa de pH utilizada. Para a extração de manganês, pela literatura, sabe-se que o pH ideal está em torno de 4 e 5. Então, a gente vê que pH 4 tem quase 90% de extração de manganês, e conforme aumenta o pH, a extração cai, o que contradiz o que está previsto na literatura. Porém, isso ocorre porque também há competição pela extração de outros metais. Conforme você aumenta o pH inicial, aumenta também a extração de outros metais que competem pela extração de manganês. A literatura também aponta que os pHs ideais para cobalto, níquel e magnésio são mais altos do que o manganês. Conforme a gente vê no gráfico, ao aumentar-se o valor de pH, também aumenta a extração desses metais. E então, dessa forma, há que fazer um balanço entre o percentual de extração e a seletividade. E conforme se pode ver no gráfico, em pH 5 que tem o melhor balanço aí de extração de cobalto e manganês em relação aos outros dois metais presentes. Então, optou-se por trabalhar com pH inicial 5. Em seguida, analisou-se o efeito da neutralização do extratante, aqui agora já trabalhando com pH inicial de 5. Por se tratar de um extratante ácido, quando ele não está neutralizado, a reação de extração do cobalto ou dos outros metais, cátions metálicos presentes, ele gera um abaixamento do pH da fase aquosa, porque tem a liberação de íons H+. Quando o extratante está neutralizado, com sódio, por exemplo, que foi o caso utilizado nesse trabalho, há, na verdade, um consumo de ácido da fase aquosa, que pode aumentar o pH da fase aquosa, o que também aumenta o percentual de extração. Então, conforme observa no gráfico, a extração dos metais é favorecida com a maior neutralização do extratante, porém, há uma redução da seletividade, uma vez que todos eles aumentam quase que proporcionalmente. Dessa forma, se é analisado o fator de separação entre os diferentes metais, observa-se que com 30%, apesar de ter uma extração total menor, é a condição que favorece a maior seletividade para a remoção de manganês e cobalto, e em comparação, em detrimento da extração dos outros metais, manganês e níquel. Dessa forma, conclusão do trabalho foi que foi demonstrada a viabilidade técnica da extração líquido-líquido para recuperação de manganês e cobalto de um concentrado ácido oriundo do tratamento de efluentes da lixiviação de ouro. Na melhor condição, ou seja, pH 5 e 30% de pré-neutralização, manganês e cobalto podem ser extraídos seletivamente
em relação a níquel e e magnésio, sendo possível obter fatores de separação manganês, níquel e cobalto-níquel de 2.650 e 3.000, respectivamente. Obrigado, gostaria de agradecer aos alunos que realizaram esse trabalho, aos meus professores, e aí a organização do workshop em tecnologias limpas e da jornada de tecnologias limpas. Caso tenha alguma pergunta. Ok, Fabrício, obrigada. Vamos ver se o chat tem alguma pergunta para a gente. Nada. Eu queria fazer, eu acho que vocês ainda estão na fase de testes e tudo mais, mas há algum estudo de viabilidade econômica? Porque a viabilidade técnica vocês já estão comprovando, né? E a viabilidade econômica, quiser essa extração, esses metais de interesse que vocês definiram, eles vão ser utilizados? O que é que vocês pretendem com essa, além da questão ambiental, com essa extração? Sim, para as primeiras etapas, que é um trabalho longo, né? São várias etapas, Sim, mas sim. para as primeiras etapas da extração de ácido e cobre, o artigo já foi publicado e o artigo vinha também com análise econômica. E a conclusão era que ainda assim era economicamente viável, ainda mais hoje com o aumento do preço de metais, por exemplo, como Sim. cobalto, que é utilizado na indústria eletrônica. Então, a análise econômica sempre segue, sim. Ainda não deu tempo da gente fazer para esse, porque ainda estamos na etapa batelada, né? Aí depois temos que passar para operação contínua para a gente poder fazer a análise do custo, qual seria com E as chamar, correntes. e chamar a atenção das mineradoras aí que estão levando as Minas Gerais, né? Para Sim, elas sim. poderem investir nesse trabalho de vocês. Muito bem, parabéns. É Aí um tem uma trabalho pergunta interessante. no chat. Tem uma pergunta no chat, vamos ver. Aí, chat, mostra a conversa. Esse trabalho pode ser utilizado em outros materiais, como alumínio, por exemplo. Ele está falando Sim, ali da bauxita, né? Porque o principal do alumínio é a bauxita e tem outros metais ali envolvidos. Né? Acho que está perguntando isso. Bianca está perguntando. sim, da mesma forma que tem extratantes que são seletivos para magnésio, para cobalto, para cobre, tem extratantes também para extração de alumínio. Então, sim, pode ser utilizado para qualquer efluente aí É porque eu com acho que, metais. inclusive, no efluente da bauxita, quando gera alumínio, tem ouro, né? E aí já chamaria mais atenção. Muito pouco, mas tem. Tá certo, Fabrício, muito agradecida pela sua apresentação. Parabéns pelo Obrigado. trabalho. E na terceira apresentação vai ser da Érica. Ela vai falar sobre os impactos ambientais do descarte inadequado de efluentes na qualidade da água lá no rio Ipojuca. Então, Érica vem de Pernambuco. Sim. Isso, né? Ipojuca. A minha tela está compartilhada? Agora sim, com certeza. Ok. Pode fazer como apresentação. Tá certíssimo agora, Érica. Pronto. Boa tarde a todas. Boa tarde, professora Rosa. Eu irei aqui falar um pouco sobre o trabalho de impactos ambientais do descarte inadequado, né, de efluentes na qualidade da água do Rio Pojuca. Esse trabalho tem como autores a Maria Clara da Rocha dos Santos Silva, eu, Érica, professor Gilson Lima da Silva e Diogo Henrique, professor também Fernandes de Paz. Nós somos aí da Universidade Federal do Pernambuco, precisamente aí do programa de pós-graduação aí do PPGECAM, né, de Engenharia e Civil e Ambiental. Bom, tendo como introdução, né, o nosso trabalho, a gente sabe que com o desenvolvimento da sociedade contemporânea, ele tem causado diversos danos significativos ao meio ambiente, especialmente aí aos recursos hídricos, né? E essa poluição dos corpos d'água, elas podem vir de fontes pontuais, como efluentes domésticos e industriais, e de fontes difusas, como a agricultura. O nosso foco de estudo aí é a bacia do Rio Pojuca, no Pernambuco, que tem uma relevância econômica, cultural e social, e ele também tem uma grande importância para Caruaru, por conta do seu desenvolvimento agropecuário e industrial, né?
Temos aí como principais fontes de poluição os efluentes industriais, os domésticos e agrotóxicos agrícolas, que é um desafio aí na qualidade da água, né? Impactando significativamente aí o perímetro urbano. Bom, esse trabalho ele tem como objetivo analisar as consequências ambientais dos efluentes na bacia do Rio Ipojuca, né, focando aí na qualidade da água, nos ecossistemas aquáticos e impactos na saúde humana, com objetivos de contribuir para estratégias eficazes da gestão ambiental. Aqui, bom, como materiais e métodos foi utilizada a seguinte análise. Foi empregados dados de monitoramento aí da qualidade de água coletados pela CPRH em 3 pontos distintos, com classificações de acordo aí com a resolução do CONOMA 357, de 2005, num período de 2016 a 2019. Então, como vocês podem perceber aí, o ponto 1, que está acima, né? Ele nasce no Rio Ipojuca, em Arco Verde, e esse rio ele é classificado como classe 2. Esse é um dos pontos estudados. Depois veio o ponto 2, né? Que é a jusante de Caruaru, da cidade de Caruaru, o IP49, também classificado como classe 2. E, por fim, o ponto 3, aí, no estuário dos rios Ipojuca e Merepê, localizado no município de Ipojuca, o IP97. Esse rio já é classificado aí como rio classe 1 SL. Então, foram analisados aí 6 parâmetros, nos quais servem como indicadores aí da qualidade de água e da possível presença aí de esgoto doméstico. São eles o oxigênio dissolvido, a demanda bioquímica de oxigênio, a turbidez, o fósforo, a amônia e o pH. Bom, como os primeiros resultados aí do oxigênio dissolvido, a gente pode perceber aí na estação 1, que é essa mais escura, o azulzinho mais escuro, você pode perceber aí no oxigênio dissolvido que ele melhora, né, de 2016 para 2018, mas ele está uns valores abaixo aí do limite mínimo, que é de 6 miligramas por litro, em vários anos. E a DBO, no entanto, aqui na figura 4 já, né, ela possui também valores elevados, especialmente em 2016 e 2017, indicando aí essa poluição acentuada, poluição orgânica. Já na estação 49, que é o azulzinho mais intermediário, a gente pode perceber que o OD aqui, no entanto, é muito crítico, né? Com valores praticamente nulos, né? Evidenciando aí a condição anaeróbicas, o que é extremamente prejudicial à vida aquática. E a DBO, esse azulzinho mais claro, está extremamente elevado, né? Com valores superiores a 50 miligramas por litro ao longo dos anos, o que é muito acima do limite, que é de 5 miligramas por litro. E na estação 97, pode-se perceber que o OD, que é o azulzinho aí, ó, a 97 é o azulzinho mais claro, pode-se perceber que o oxigênio dissolvido em geral está dentro dos limites, né? Exceto no ano de 2018, que ele está com 5,7. E a DBO, né, está em conformidade com os limites de classe 1. Bom, na figura 5, né, visualizada aí a turbidez das estações. Então, pode-se perceber que a estação 1, a turbidez ele teve um extremo, né, de aumento em 2017, né, fora dos padrões que são 40 unidades por turbidez, teve de 2.110, refletindo aí que existe sólidos em suspensão, e em 2017 também. Já o fósforo, que é aí na figura 6, esses valores do IP01, eles estavam muito elevados, ultrapassando aí o limite, que é de 0,025 miligramas por litro. Na estação 49, que é o azulzinho intermediário, né, os valores de turbidez e fósforo eles são preocupantes, indicando aí, né, uma condição crítica de poluição, especialmente para um corpo d'água classificado como classe 2, né? E na estação de IP 97, né, a turbidez ela está em conformidade com os limites de classe 1, indicando aí um menor impacto de poluição orgânica. Já o fósforo, né, ele possui valores elevados, né, possui valores baixos na realidade, né, desculpe, e quase não detectáveis, ó, de 0,03, 0,12, sugerindo aí, né, um menor impacto de poluição química.
Na figura 7, a gente pode perceber aí os níveis de amônia, né, das 3 estações estudadas. Elas variam significativamente aí na estação 01, do IP01, valores iniciando 0,79 em 2016 e 4,71 em 2017, ultrapassando aí os limites, né, de 0,02 miligramas por litro, que é definido pela classe 2. E os valores de pH, eles variam aí, no azulzinho mais escuro, que é o IP01, variam aí de 6,8 a 7,8, dentro dos intervalos permitidos aí pelo CONAMA, que é de 6 a 9. A estação 49, a gente pode perceber que os níveis de amônia são extremamente elevados, né? Variando de 0,15 a 114,7, muito acima do limite, que é de 2,2 miligramas por litro, permitido na classe 2. E os valores de pH estão dentro aí, né, do intervalo permitido pelo CONAMA, variando aí de 7 a 7,3. Já na estação 97, né, os valores de amônia eles foram muito baixos, quase não detectáveis ao longo dos anos, com exceção de pequenos valores, né, em 2017 e 2018, abaixo do limite, que é de 0,01 miligramas por litro na classe 1, e os valores de pH continuam aí variando de 7,5 a 8,2, continuando aí dentro do intervalo permitido pelo CONAMA. Bom, como conclusões, a gente tem aí, né, que esses resultados das 3 estações indicam que há uma crescente poluição, né, no Rio Pojuca devido a esse lançamento inadequado desses efluentes. E essa variação nos parâmetros observados apontam que para impactos negativos na qualidade da água, né, prejudicando sua adequação tanto para o uso humano como para os ecossistemas aquáticos. Né, valores dos limites aceitáveis também comprometem a saúde da fauna, da flora, e a presença de altos níveis de fósforo e amônia representa um risco muito grande à saúde humana, né, caso a água seja usada para consumo direto. Nessa análise dos parâmetros do Rio Pojuca, é possível ver que ela revela uma preocupante deterioração aí na qualidade da água ao longo dos anos, né, com implicações significativas para as políticas públicas de gestão dos recursos hídricos em Pernambuco. E esses resultados, eles ressaltam, né, a necessidade contínua de monitoramento e de implementação de medidas de gestão para melhorar e preservar, né, a qualidade da água do Rio Pojuca, especialmente em pontos críticos, né, onde os parâmetros estão fora aí do limite estabelecido pelo CONAMA. São as nossas referências. Muito obrigada. Gostaria de agradecer também ao professor Gilson, Diogo Henrique, a Maria Clara e também ao workshop de Tecnologias Limpas e à Jornada de Tecnologias Limpas. Muito bem, Érica, parabéns aí pela sua apresentação. Vamos ver as manifestações aqui no chat, pessoal. As perguntas aí sobre o Rio Pojuca. Se eles não fazem, a gente faz, né? O Ipojuca, a Compesa usa o Ipojuca para fazer alguma captação para algum sistema que ela opera? Você sabe? Oi? Se a Compesa usa a água do Rio Ipojuca em alguma estação de tratamento, para algum sistema de abastecimento dela, você sabe? Sim, acredito que sim. Eu só não tenho essa informação, mas eu acredito que a Compesa utiliza sim a água do Rio Pojuca para abastecimento. Então, mas nesses pontos que vocês estudaram, vocês não têm essa informação, né? Mas tem informação de se ela usa também, porque para fazer daí o seu local de descarte dos esgotos, pelo visto. Sim, porque nossos dados eles foram coletados pela CPRH, né, no caso. Mas eu acredito, eu creio que eu não tenho essa informação, mas eu creio que deve ter em algum momento aí o abastecimento da Compesa, no caso, né? Ela deve utilizar esse. Não deve Outra coisa que eu queria, achei interessante, essa pesquisa foi feita em 2019, os últimos resultados que vocês têm é de 2019, né? Na realidade,
Esse que a gente colocou, sim, mas esse trabalho, ele é de uma colega nossa, a autora principal, que é tema da dissertação dela, né? Ela estuda isso até esse ano, no qual ela vai defender. Então, eu acredito que ela vai colocar dados bem mais atuais do que esse. Para a gente saber se alguma coisa foi feita, porque, afinal, em 5 anos, se há uma denúncia da perda dessa qualidade de água nesse período, né, que vocês vêm estudando, certamente que algo tem que ser feito, né? E outra coisa, assim, se vocês levantaram, sabem, os eventos que levaram a isso. Você Não, infere no artigo que são despejos de esgotos domésticos, né? isso. Mas você não sabe se aí tem outros tipos de descarte, de Não, o foco maior é disposição final de algum outro tipo de esgoto, alguma coisa assim. Não, é porque a gente estudou já mais no ponto de efluentes têxteis e efluentes domésticos. Então, a gente focou já pensando nesse assunto. Não que a gente foi atrás de saber em cada ponto, que cada ponto... Qual era a vamos dizer, influência que qual cada era... um deles tinha, né? Isso. Porque eu pergunto isso, porque, assim, em alguns lugares a turbidez foi altíssima, né? Uhum. No caso da amônia também, 2 pontos era 0, e um dos pontos estava a 114. Sim. Então, o Valores, que é que difere um ponto do outro, né? isso, um valor extremamente alto em um ano, já no outro está muito baixo, né? Se era uma indústria têxtil, fechou a indústria, começou a tratar o esgoto da indústria, enfim. Então, são Exatamente. perguntas que ela, certamente, os professores que vão conversar com ela no dia dessa defesa vão fazer essas perguntas, né? Sim. Deixa para ela responder. Hein, Érica? Leve as perguntas para ela. Muito agradecida, parabéns para Eu que vocês. agradeço. Tem uma pergunta no chat, eu acho que a própria Maria Clara respondeu, pelos dados apresentados, o Rio Pojuca possui, em sua maioria, resultados fora dos padrões de classe 2. Teve algum ponto com qualidade satisfatória? Eu acredito que só o índice de pH em todos os pontos estudados, porque, assim, a gente só estudou 3 pontos, no caso, mas nos 3 pontos, acho que só o satisfatório que estava dentro do intervalo permitido foi o pH. O restante... Mas a gente viu também em alguns pontos lá, a amônia também, A boa amônia, em também. alguns momentos, em alguns Em anos, alguns ela... momentos, né? Isso mesmo. Maria Clara está dizendo a gente ali que os dados são de 2019. Então, Maria Clara, você vai procurar saber alguma coisa sobre o que aconteceu nesses 5 anos, nesses pontos que você vai apresentar no seu trabalho final. Tá certo. Então, apareceu aqui para a gente Jefferson. Jefferson, você quer fazer alguma pergunta? Seu microfone está fechado. Creio que não, porque a gente precisa tocar em frente. E agora a gente vai começar com a Elaine. Ela vai apresentar o uso de resíduos da produção de milho na remoção de nitrato das águas de drenagem agrícola. É isso, Isso Elaine? mesmo. Isso mesmo. Estão conseguindo me ouvir bem, professora? Então, sim, com certeza. Estou ouvindo Tá bem. bem. Vou fechar o meu microfone. Vou pedir a Jefferson também que feche o dele, a câmera, para facilitar o tráfego de dados de Elaine. Por favor, Jefferson. Não sei se ele está nos ouvindo. Bom, Elaine, pode apresentar. Vocês estão conseguindo ver bem a minha apresentação? Alguém pode só me informar se está aparecendo bem certinho? Estamos Ela está vendo. passando? Está. Então tá bem, obrigada. Vamos começar. Boa tarde a todos. Meu nome é Elaine, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que fica no estado do Paraná. Como coautores, a professora Tatiane Martins Assis participou e a professora doutora Ana Cláudia Barana também participou desse trabalho. Nosso trabalho é intitulado como o uso de resíduos da produção de milho na remoção de nitrato de água de drenagem agrícola. A problemática em si, ela está oriunda devido à grande utilização de fertilizantes nitrogenados em culturas agrícolas. Esses fertilizantes, eles são utilizados para que as plantas se desenvolvam. Porém, quando eles não são totalmente absorvidos por essas plantas, eles podem vir a escoar para os corpos d'água ou também podem ser lixiviados para águas subterrâneas. Com isso, ocorre a problemática de contaminação dessas águas.
alguns compostos, como por exemplo o nitrato, o excesso desse composto pode vir a causar problemas ambientais, como a eutrofização e também problemas de saúde pública, como a meta-hemoglobinemia. Essas águas, elas são tratadas, quando contaminadas com excesso de nitrato, elas podem ser tratadas pelos métodos biológicos, ou seja, utilizando micro-organismos que vão fazer a redução desse composto para compostos menos prejudiciais ao meio ambiente. Bioreatores, eles estão sendo utilizados para tratar essas águas. O que são esses bioreatores? São equipamentos que podem ser adicionados com suportes orgânicos biodegradáveis, o que surge como uma alternativa para o tratamento dessas águas. Por quê? Porque esses suportes orgânicos biodegradáveis, eles vão servir como fonte de carbono para esses organismos e vão promover também a fixação dessas bactérias para ocorrer o processo de desitrificação, que é o processo de remoção desse nitrato para nitrogênio atmosférico. Hoje, no Brasil, a gente sabe que o Brasil ele é um grande produtor de grãos. E dentro desses grãos, a gente tem culturas agrícolas que oferecem resíduos em grande quantidade. Por exemplo, o milho. O milho é a segunda cultura de maior produção no país. Ela representa cerca de 116 milhões de toneladas produzidas. E dentro desses resíduos agrícolas da produção de milho, a gente pode citar como resíduos os sabugos e aqueles caules, ou os talos de milho. Para a gente ter uma ideia, a grande geração desses resíduos, os sabugos de milho representam cerca de 18% da produção a cada 100 quilos de sabugo de milho, de grãos de milho beneficiados. Esses resíduos agrícolas, ele tem como uma composição celulose, hemicelulose, lignina, que podem vir a substituir também produtos químicos que são utilizados nesse tratamento dessas águas. Além disso, esses resíduos agrícolas eles também vão contribuir para os objetivos de desenvolvimento sustentável, como saúde e bem-estar, água potável e saneamento e vida na água. Diante de todas essas justificativas, o que a gente trabalhou? A gente avaliou a remoção de nitrato de água de drenagem agrícola, utilizando diferentes misturas de mini biobobs, sabugos e caules de milho em reatores de leite fixo, operando com diferentes tempos de detenção hidráulica, TDAHs de 24 horas, 16 e 8 horas. Para a gente entender o que foi feito nesse trabalho, foi um trabalho feito a nível de bancada, foi feito no laboratório da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde a gente utilizou como reatores 4 garrafas PET. No esquema que eu vou apresentar daqui a pouco, vocês vão entender o que são esses reatores. E a gente utilizou como afluente, ou seja, o que a gente tratou nesses reatores, a gente utilizou água de drenagem agrícola. Essa água de drenagem agrícola, ela foi coletada em uma fazenda na cidade de Castro, que pertence aqui ao Paraná, e essa fazenda, ela produz tanto milho, soja, dependendo da época do ano, além que ela tem a parte leiteira também. Durante o trabalho, a gente verificou que essa água coletada, ela não possuía nitrato suficiente, ou seja, ela não possuía nada de nitrato nessa água. Então, a gente houve um enriquecimento dessa água com nitrato de sódio para que a gente pudesse estudar essa água e ver se esse processo era suficiente ou não. Então, a gente, com esse enriquecimento, a gente chegou numa concentração de 20 miligramas de nitrato, de nitrogênio na forma de nitrato. A gente utilizou mini biobobs. O que são esses mini biobobs? Eles foram fabricados e doados por essa empresa, patenteada por essa empresa, Bioproj Tecnologia Ambiental, e eles são parecidos com bobs de cabelos, então eles são produzidos com poliuretano e a espuma de poliuretano e polietileno, então são produtos plásticos. Também utilizamos sabugo e caules de milho. Para análise de monitoramento, nós fizemos a análise de nitrogênio na forma de nitrato, seguindo os Standard of Methods, e também verificamos as morfologias do caule do sabugo e do caule de milho, utilizando a microscopia eletrônica de varredura, obtidas por emissão de campo. Aqui está uma figura exemplificando como que foi feito o nosso esquema de operação. Então, a gente tinha um recipiente de alimentação, que era único para os 4 reatores, que eram pequenas garrafas plásticas de PET. Nós tínhamos bombas de alimentação que estavam interligadas a um timer digital, porque como a gente tinha os TDAHs, o tempo que o efluente ficava dentro de cada reator eram diferentes, então a gente precisava de um timer para que ligasse essa bomba
e que desse os três tempos diferentes. Os reatores eles foram preenchidos com diferentes misturas. Então, o MI era os mini biobobs, que eram os plásticos, o caule de milho, que foi designado como CS, e o sabugo de milho CC. Então, cada reator ele tinha uma quantidade de misturas diferentes. Por exemplo, aqui só tinha caule de milho, aqui tinha o caule de milho mais o mini biobob, aqui tinha o caule de milho mais o mini biobob. Nós iniciamos um reator apenas com mini biobob, e durante o processo a gente verificou que não estava dando um resultado legal, então a gente iniciou outro, e retiramos o mini biobob e colocamos apenas caule de milho para ver como que ele influenciava nesse sistema. Então, a alimentação era feita pela base, e depois o efluente tratado ele saía pela extremidade superior. Aqui a tabela 1, ela já apresenta as eficiências de remoção nos diferentes reatores e nos diferentes tempos que foi deixado esse efluente tratando. Então, a gente verifica que em todos os reatores que possuíam uma fonte de carbono, todos eles obtiveram eficiências de remoção altas. Apenas o reator que possuía o mini biobob, por ele ser composto de plástico, ele não tinha o carbono suficiente para realizar essa remoção, ele não houve uma remoção. Entre os TDHs de 24 e 16 horas, entre cada reator, não houve diferença significativa, apenas no reator de 8 horas que essa eficiência diminuiu, e aí houve uma queda nessa eficiência. Porém, em todas essas condições, os efluentes finais, né, a água tratada, ela atendeu às legislações do CONAMA 357 e também ao padrão de potabilidade de água do Ministério da Saúde. Alguns autores, eles explicam que, apesar de ter baixa eficiência de remoção, ela está realmente ligada à aderência do biofilme formado aos poros desses suportes. Além disso, a gente fez a morfologia tanto do caule, que é a letra A e a letra B, e também as morfologias do sabugo, que é a C e a D. A gente verifica que os poros do caule, eles são poros maiores e menor quantidade comparando-se aos poros do sabugo. Já aqui a letra A e a letra C era antes do processo, e a letra B e a letra D era após o processo. Após o processo, a gente verificou que a estrutura do caule, ela ficou uma estrutura laminar um pouco mais lisa, então a gente verificou que houve um consumo desses compostos. Já a estrutura do sabugo, a gente verificou que ela ficou mais agrupada e um pouco mais rugosa. Essas modificações, elas estão associadas às composições dos suportes, que são compostos por celulose e hemicelulose, que são ditas como degradados mais rapidamente e utilizados por esses micro-organismos, e a lignina ela é mais resistente e se decompõe lentamente. Então, a gente verificou que a remoção é resultado de múltiplos mecanismos atuando em conjunto. Já o tratamento dessas águas, então, como conclusão, o tratamento dessas águas de drenagem agrícola utilizando caule e sabugo de milho mostrou-se viável e promissor, reduzindo o nitrato de forma eficiente e atendendo às legislações vigentes. Já o aproveitamento desses resíduos é uma alternativa relevante devido à sua grande produção nas áreas agrícolas. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas nesse trabalho. Gostaria de agradecer ao evento por toda essa organização e oportunidade de apresentar o nosso trabalho, e as professoras que participaram desse projeto também. Obrigada. Então, vamos aguardar aqui, se alguém se manifesta com alguma pergunta. Enquanto nada. Esse mini biobobs, eu achei um número interessante. Você disse que foi fornecido por uma indústria. Então, ele já utiliza esse mini biobobs para outros tratamentos, né? E então, ele quer ver a viabilidade, por que essa participação deles? Então, esse produto ele já vem sendo utilizado em várias outras pesquisas anteriores, no meu grupo de pesquisa mesmo na universidade. Ele é uma parceria que o dono dessa empresa acabou fazendo com a minha orientadora, então a gente está trabalhando com ele com efluentes domésticos, né, o esgoto sanitário doméstico, então ele já está sendo estudado aproximadamente aqui no nosso grupo há uns 6 anos. E foi a primeira vez que a gente estava trabalhando com ele com água de drenagem agrícola. Então, a gente resolveu adaptar para esse trabalho também. Então, ele tem resultados bem interessantes em efluentes domésticos também.
Então, ele vende já esse produto para outros tratamentos. Ele Exato, quer exato, acrescentar o portfólio dele mais esse tipo. Muito bem, exato. interessante. Então, a companhia de saneamento aqui do Paraná, que é a Sanepar, eles já têm uma parceria para ampliar as redes de tratamento de efluentes utilizando já essa tecnologia. Muito bem, interessante. A Sanepar é sempre, assim, ponta de lança. Ela gosta de inovar, né? Pensa Gosto, e sempre bastante está à bem. frente. Sempre está à frente. Agora, só queria fazer uma ressalva aí com relação ao padrão. Ele falou que ele atende o CONAMA 357 como classe. Isso. Que classe? Classe, sabe? É de água potável mesmo que a gente utilizou. A gente utilizou a A concentração. Isso, classe limite. 2 é a que pode ser tratada, né? Isso, 10 miligramas por litro. Ah, tá, o nitrato ali, né? 10 miligramas por Isso, litro. Ah, tá. isso. Então, eu diria assim, que a água não é potável, Não, para não. o padrão de potabilidade relacionado ao nitrato, ela atende, né? E ela Porque, atende, exato. só esse A gente cuidado, porque precisa de para, né? outros. Isso, a gente precisa de outros dados e outras pesquisas em cima de outros parâmetros, né? Parâmetros, porque a Isso, água, para ser considerada potável e para consumo, a gente precisaria verificar outros parâmetros e ainda também clorar a água, né? exato. Então, é só esse Exato. A gente só cuidado aí. utilizou esse parâmetro para a gente conseguir justificar em cima da eficiência também, né? Certo. É porque a Outra água de coisa que eu acho drenagem. que... Fale, sim, É que Helena. hoje a água de drenagem agrícola é utilizada no próprio campo, né? Então ela é reusada, elas drenam e reutilizam, né? Então ela não tem uma. Hoje, né, na nossa atualidade não usa, mas pensando em futuramente, em falta de água, em outros métodos, então a gente já está pensando na escassez futura, né? Estou entendendo. Quer dizer, você usar essa água de drenagem como fonte alternativa para Exato, alguns usos ainda não potáveis, né? exato, Mas em uma exato, situação de estresse total, até pensar exato. nessa. Tá certo, muito bem. Parabéns aí pela pesquisa Obrigada. e vai em frente aí, viu? Obrigada, professor. Parabéns. Bom, gente, agora nós temos o último dessa nossa parte aqui das apresentações do grupo de águas, e eu queria ver se está presente aí o pessoal que vai apresentar o trabalho Análise do Tratamento aplicado a efluente real proveniente de uma lavanderia de beneficiamento de jeans. É você, Jefferson? Seu microfone, abriu o microfone. Está me ouvindo? Fale no chat, porque seu microfone não está funcionando. Então, os presentes, nós temos 26 pessoas presentes, nós vamos aguardar o Jefferson
ele se logar novamente, porque por algum motivo nós não estávamos ouvindo. Pode ter havido algum problema na conexão. Vamos aguardar um pouco. Continuamos sem ouvir. Alguém aí se manifeste, se alguém estiver ouvindo o Jefferson. Ainda não estamos ouvindo. Nós estamos aguardando, Jefferson. Tranquilidade aí, pode procurar. Tentar entrar pelo celular. Ou se tiver algum colega seu que possa apresentar, você partilhar com ele. Opa! Consegue me ouvir, professora? Agora sim, está no celular, né? Exato. Então, apresente, vai usar todos os recursos possíveis. Vamos lá. Jefferson vai falar sobre o tratamento aplicado a efluente real proveniente de uma lavanderia de beneficiamento de jeans. É Toritama, é? Exato, professora. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com a senhora. Ok. Não sei se nós tínhamos até 15 horas, vou verificar aqui o horário, mas vamos lá. Posso dar início, professora? Sim, Jefferson, fica à vontade, pode iniciar. Bom, primeiramente, boa tarde, pessoal. É uma honra estar com vocês nessa tarde, apresentando, falando um pouco do nosso trabalho. Como já foi dito, meu nome é Jefferson Lira. Eu faço parte de um grupo de pesquisa aqui na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou engenheiro civil de formação, sou mestre em engenharia civil e ambiental pelo PPGECAM, aqui na UFPE, campus Caruaru. Bom, o meu trabalho ele tem por título Análise do tratamento aplicado a um efluente real proveniente de uma lavanderia de beneficiamento de jeans. Bom, no Brasil existem aí cerca de 25 mil companhias têxteis, gerando aí aproximadamente cerca aí de 1,5 milhão de empregos diretos e 8 milhões indiretos. Nós sabemos que a indústria têxtil ela consome muita água devido a todos os processos que se necessitam fazer, gerando aí um montante anual de cerca de 93 bilhões de metros cúbicos de água, cerca de 4% da captação anual de água é utilizada pela indústria têxtil. São muitos os processos que se utilizam na indústria têxtil. Bom, e essa água que é gerada na indústria têxtil aí, ela gera aí um grande efluentes têxteis aí que são compostos aí por corantes, por produtos químicos e tantas outras substâncias
tóxicas aí que podemos falar. Muitos são os tratamentos que são utilizados no tratamento desse efluente aí advindo da indústria têxtil. Principalmente são os biológicos, que são aqueles anaeróbios e os aeróbios, e os processos fisicoquímicos, como coagulação e floculação. E esse tratamento ele é feito, principalmente aqui no município de Toritama, aqui onde foi coletado esse efluente para ser feita essa análise. Esse tratamento ele é feito para justamente ser reutilizada essa água, tendo em vista a escassez hídrica que existe hoje, principalmente na região Nordeste, aqui no município de Toritama. Bom, o município de Toritama, ele está localizado aqui no APL-CAP, como nós chamamos, né, que é o Arranjo Produtivo Local do Agreste. Bom, esse Arranjo Produtivo Local, o APL-CAP, ele engloba aí 26 municípios, alguns deles aí são mostrados aí na figura. São produzidas aqui por ano cerca de 800 milhões de peças, gerando aí um aporte econômico aí de cerca de 5,6 bilhões de reais, que são movimentados aqui na economia, empregando aí cerca de 350 mil pessoas. E junto desse APL-CAP aí, banhando esse arranjo produtivo local, está o Rio Capibaribe. O Rio Capibaribe, ele passa pelo município de Santa Cruz do Capibaribe, pelo município de Toritama e segue aí adiante. Aí são mostrados aí também a resolução CONAMA 430 de 2011 e a instrução normativa 03 de 2022, que é do CPRH, que são as normas que são utilizadas, que são verificadas acerca dos tratamentos dos efluentes, as normas que servem de parâmetro para esse efluente após tratado. Como eu já disse, Toritama está localizado no agreste setentrional do estado de Pernambuco. Bom, e aqui estão algumas etapas aí do processo de beneficiamento de índice, né? Fala inicialmente aí a fase primária, a limpeza e desengomamento do tecido. Na fase secundária é feito aí o tingimento do tecido, e na fase terciária é feito aí o aprimoramento da aparência e a qualidade por processos físico-químicos, que é basicamente aí onde está inserida essa lavanderia, nessa terceira fase aí do processo. Bom, essa é a ET, a Estação de Tratamento de Efluente da Lavanderia, aqui em Toritama, onde foi coletado esse efluente. Bom, inicialmente esse efluente ele sai da produção, da linha de produção da indústria, passa por esse tanque central que está localizado mais à direita da imagem. Depois desse tanque, ele é bombeado para esse tanque de detenção hidráulica, que está aqui, situado mais à esquerda. Saindo desse tanque de detenção hidráulica, ele passa por esse misturador, e nesse misturador aí são acrescentados ao processo o coagulador e o floculador. Esse é um misturador vertical, onde o efluente ele vem por baixo, ele sobe, e nessa subida do efluente são misturados aí o coagulador e o floculador, e eles seguem, então, para esses tanques de decantação, esses 3 tanques maiores aí que são vistos na imagem. Esses tanques de decantação, o efluente, ele, como o próprio nome já diz, ele vai decantar a matéria química, aquela matéria química maior, mais grossa, ela vai decantar, vai sentar no final do tanque, e a água vai ficar na parte superior. E aí é feito, então, a separação. A água, o efluente tratado, no caso, ele segue e retorna uma parte dele ao processo da indústria novamente, e o lodo, que decantou aí, ele segue para esses lodos de secagem, esses leitos de secagem aí, onde eles ficam aí por um período de tempo, e depois daí eles são dado o devido descarte a esse lodo. Nós coletamos o efluente bruto e o tratado, o bruto ele foi coletado aí no tanque de detenção hidráulica,
e o efluente tratado ele foi coletado numa saída que tem aí abaixo dessas placas solares aí que nós não conseguimos mostrar. Bom, e aqui estão as análises que foram realizadas nesse efluente. Nós realizamos alguns em triplicata e outros em duplicata. Na cor, nós encontramos aí para o efluente bruto, o efluente sem o tratamento, na cor aí de 2.193, para a turbidez 262,33 e a DQO de 482,18 miligramas por litro. Já após o tratamento, nós vimos aí uma redução tanto na cor, quanto na turbidez, quanto para a DQO, que foram os 3 parâmetros que nós utilizamos. O tratamento ele foi eficaz na remoção de cor, com aí uma redução aí de cerca de 68,7%. Já a turbidez do efluente foi reduzida em 89,2%, refletindo então aí a remoção de partículas que estavam suspensas durante o processo. Já para a DQO foi reduzida apenas aí 45,88%, mostrando que essa DQO ela ainda está excedendo alguns limites aceitáveis para o descarte em alguns corpos de água, conforme então as regulamentações. A instrução normativa da CPRH, que é o órgão ambiental do Estado, ela diz que para que a DQO, que o efluente ele seja lançado em um corpo hídrico, a DQO tem que ser aí maior que 80% de redução, se comparado o efluente bruto com o efluente tratado. Então, aí a lavanderia consegue apenas 45,9% do efluente, de redução na DQO do efluente tratado. Essa análise comparativa com a resolução do CONAMA 430/2011 e com a instrução normativa do CPRH mostra também que a cor do efluente tratado ainda ultrapassa o limite que é estabelecido pela resolução CONAMA para águas doces de classe 2, que é o caso do Rio Capibaribe, que seria onde esse efluente posteriormente seria lançado. A turbidez, embora tenha também sido reduzida, tem que ser avaliada em relação ao parâmetro de 100 unidades da resolução do CONAMA 357/2005. Quanto à DQO, a redução que foi encontrada não atinge os 80% de eficiência, que são exigidos, então, aí pela instrução normativa, como eu já citei, do CPRH, indicando a necessidade de melhorias adicionais no processo de tratamento. Bom, nas nossas considerações finais, o tratamento desse efluente realizado pela lavanderia resultou em algumas melhoras significativas dos parâmetros que foram analisados. No entanto, a DQO do efluente tratado permanece ainda acima dos níveis aceitáveis para a legislação estadual. A cor, embora tenha sido reduzida, ainda também pode necessitar de um tratamento adicional para atender os padrões legais para descarte. Para o reuso da água, recomenda-se, então, que seja feito um outro tratamento, que seria o POA, o processo oxidativo avançado, que seria aí, no caso, a fotocatálise heterogênea irradiada por luz solar, utilizando, então, um catalisador que possa degradar poluentes não removidos por tratamentos convencionais, reduzindo a dependência da lavanderia da água bruta em um cenário crescente de escassez hídrica. Ou seja, recomenda-se esse outro tratamento para que a lavanderia possa reutilizar mais a água do que ela reutiliza hoje. Bom, aqui estão algumas referências que nós utilizamos no nosso trabalho, e assim eu encerro a minha apresentação. Parabéns, Gerson. Você viu, teve alguma intercorrência, mas deu tudo certo, né? Isso é o que importa. Então, ouvimos muito bem a sua apresentação. Vamos ver se as pessoas aqui do nosso que estão presentes querem te fazer alguma pergunta. Ninguém se manifestou, mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. Eu fiquei surpresa com os números, né? Você apresentou 25 mil companhias têxteis no Brasil, que é um número enorme, e a gente sabe que essa região aí de Pernambuco contribui com bastante para esse número. E você, eu não sei se você citou aí, eu não anotei, a quantidade de indústrias que tem ali aí nessa região, aí nesse polo aí de Toritama. Professora, não, eu citei apenas a quantidade de municípios, que são cerca de 26 municípios. 26, 800 milhões de peças por ano, exatamente. Mas eu posso garantir para a senhora que só de lavanderias têxteis aí a gente passa dos 200 lavanderias têxteis aí. Imagina, gente, não dá nem para a gente muito imaginar. Mais do que isso. Sem ir aí, dá para imaginar isso.
Isso. Você comenta, o lançamento disso aí me parece que deve ser todo no Rio Capibaribe, né? Não todo, professora, porque o Rio Caparibe ele não banha todas as 26 cidades do APLCAP. Por Certo. exemplo, a cidade de Caruaru, que é uma cidade também muito pujante nessa área têxtil, ela não é banhada pelo Rio Caruaru, ela é banhada pelo Rio Ipojuca. O Rio Ipojuca também Tá. recebe uma parte, Que a ele gente, também recebe uma parte desse afluente. que a gente já teve um trabalho aqui sobre o Ipojuca hoje aqui. Pronto. Impactos ambientais do descarte inadequado de efluentes na qualidade da água do Rio Ipojuca. A gente sabe que o Rio Capibaribe, quando chega no Recife, ele já está totalmente poluído, né? Então ele não teve oportunidade Exato, para se exato. recompor, né? A gente sabe aqui a tendência da moda mediante a cor do Rio Caparibe, infelizmente. Imagina-se. A outra coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: numa fala sua descarte desse lodo, você disse para dar o devido descarte do lodo. Mas, assim, eu tenho experiência na questão das ETAs, né? Estação de Tratamento de Águas de Abastecimento. E um dos grandes problemas é justamente onde descartar esse lodo, porque nem todas as cidades a gente tem os aterros sanitários, para onde seria o destino final dele, depois de secagem, né, e tudo mais. Imagino eu que vocês aí não têm também essa possibilidade de aterro sanitário que possa receber esse lodo. Então, onde será que esse lodo está sendo descartado hoje, gente? Veja, professora, esse dessa lavanderia em questão, ele é descartado no aterro sanitário da cidade de Caruaru, que é a cidade vizinha. A cidade de Toritama hoje ela não dispõe nem de lixão a céu aberto, que foi encerrado, nem de um aterro sanitário. Todo o lixo que é produzido no município de Toritama ele é destinado ao aterro sanitário da cidade de Caruaru. É o destino que tem sido dado a esse lodo, pelo menos dessa lavanderia em questão, que foi na lavanderia que nós analisamos o efluente. Mas, bom, a gente tendo 200 lavanderias, você imagina que a chegada desse descarte também nesse aterro sanitário de Caruaru, possivelmente ele não foi dimensionado para receber tanto Para tudo isso. resíduo, né? Enfim, eu acho que é um Exato. problema ambiental muito sério e acho importante mesmo essa pesquisa de vocês. Aliás, todas que foram apresentadas aqui nessa sala são pesquisas assim que de norte a sul do Brasil. A gente teve pessoal de Santa Catarina, teve o pessoal do Rio Grande do Sul, teve vocês aí de Pernambuco, todos de parabéns aí, porque trabalhar com tecnologias limpas é uma coisa assim necessária diante desse quadro que se apresentou aí com relação às questões da água. Então, parabenizo a todos e vamos encerrar essa mesa nossa aqui de apresentações, fazer as devidas agradecimentos a vocês que apresentaram os trabalhos e deixar aberto, porque a gente ainda tem alguns minutinhos, se alguém de vocês quer se manifestar. Você, Jefferson, que falou conosco agora, ou quem quiser se manifestar aqui. Não, professora, eu quero agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade que nos foi dada de apresentar o nosso trabalho e pedir desculpa pelo ocorrido do início, né, esse entrave que aconteceu e o microfone não funcionar e tal, acabou fugindo da... Mas isso faz parte dessa Será? questão, quando a gente tem tudo remoto, dessa forma. Eu queria ver se todo mundo que apresentou está aí na sala, se tiver para a gente tirar um print dessa tela aí com os apresentadores para colocar para o pessoal do workshop. Quem está aí? Opa, falta mais alguém? Letícia, Aline, Érica, Fabrício, cadê Fabrício? Será que ele já foi embora? Elaine. Opa, todo mundo aí, né? Então vamos fazer um print aí e para mostrar ao pessoal que a gente estava por aqui, né? Ana, você está fazendo a gravação? Quer dizer, alguém no link de Ana fazendo essa gravação? Acho que a gente já pode encerrar a gravação e vamos fazer o print.